Fala pessoal, começando hoje o terceiro episódio do Birdcast, o podcast que te faz voar. E ao meu lado, Henrique Botti, vulgo meu sócio. Pessoal, ao meu lado também, João Vitor Patrocínio. E a nossa convidada de hoje é a Sofia Hectoyer. Hectoyer? Olha, quase acertou. Hectoyer, é alemão. Hectoyer, eu já sabia que eu ia errar. Sofia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te ter aqui. É uma honra estar aqui com vocês, gente. Então, bom dia, Brasil, né? É o bom dia famoso, Não, hein? tem que ter Bem esse bom famoso dia. Não esse bom existe dia. dia sem bom dia, né? Começando, então, esse podcast maravilhoso, lá de duas pessoas que eu conheço muito pouco. O Henrique pela primeira vez hoje. Muito pouco. A Sofia, pessoal, deixando claro, eu conheci ela hoje. Agora. nós Quantas horas atrás? há 2 horas atrás. Agora. E o João Vitor... Você vem sempre aqui? Ele é Eles meu são namorado. namorados, pessoal. Então eu tô numa vela sagrada aqui Ai, hoje. coitada, é vítima, é vítima, é Birdcast, o vítima. podcast do amor. Mentira! Não. O podcast que te faz voar no amor e no empreendedorismo. No amor empreendedor. Eles Sério. não perdoam, né? Que isso. Sofia, bom, como essa é a nossa primeira conversa, eu queria que você contasse primeiro um pouco da sua história, que eu sei que você é atleta, ou era atleta, né? É empreendedora também. Queria que você começasse contando um pouco da sua história, da onde que veio tudo isso daí, pra eu me sintonizar melhor aqui, né? Perfeito. Gente, eu achei o máximo que eu cheguei aqui. Aí eu falei assim, Botti, sabe quem eu sou? Ele, não. O que eu já empreendi? Não sei. Sabia que eu era atleta? Não sabia. Aí eu falei assim, sabia que eu nasci no Acre? E ele, é? Não, eu tava zoando. Era brincadeira. Empreendi com 12 anos. Não, você tá doido. Vamos Com 12 começar anos. pelo começo, então. Bom, muito prazer. Eu sou interior do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Ainda mais longe do que Maringá, tá? Nossa, é verdade, cara. E eu achei que eu era longe, hein, pessoal. São 5 horas de ônibus, mais 1h30 de voo até São Paulo. Então, assim, eu sofro mais que vocês pra chegar até aqui. Ela veio de longe pra... Eu vim de longe para esse podcast. Bom, a minha história começa quando eu nasci, teoricamente, né? Mas eu despertei empreendedorismo quando, com 14 anos, eu fui diagnosticada com problema de coração. Nessa época, eu já era atleta, eu já tinha uma visão de mundo muito diferente e eu tinha 2 valores, assim, muito claros em tudo que eu fazia. O primeiro desses valores era um padrão de excelência. Desde pequena, eu sempre tive claro dentro de mim que, independente do que eu fosse fazer, independente de eu gostar ou não, eu ia fazer ser o melhor possível. E ia ser o melhor. E outra coisa que eu sempre tive, além desse padrão de excelência, era sempre dar o meu melhor nas coisas em que eu estava junto. Então, por exemplo, eu estava saindo com uma amiga, eu ia fazer essa melhor saída de todas. Eu ia viajar, eu ia fazer essa melhor viagem de todas. Então, em saber aproveitar o máximo que eu poderia, fazendo essa experiência ter qualidade e também dar o meu máximo e o meu melhor. E de onde você acha que tirou isso daí de você? De onde que você acha que veio esse negócio do melhor dentro de você? Então, meus pais trabalham muito, né? Eu sou de uma família tradicional médica, pai médico, irmã médica, Tinha tudo avó pra médica, Sofia ser tia médica. médica, Nossa. tudo. Eu tenho 5 primos. 3 fazem medicina e Meu 2 Deus. são vestibulandos. Meu senhor da glória. Tipo assim, não tudo sobra médico, ninguém, então, pô. todo mundo médico. Bom, a gente já sabe que problema de saúde você não vai passar, né? Ah, Pelo já tive alguns. Já tive. E eu sempre vi minha família trabalhando muito, né? Porque médico trabalha por consulta. E eu sempre tive essa questão de saber que eu iria precisar trabalhar muito duro para atingir o que eu quisesse. Então, desde pequena, eu sempre tive na minha cabeça, eu posso conquistar o que eu quiser, desde que eu trabalhe duro. E eu tinha um sonho, Henrique, um sonho aí voltado ao esporte. Todo empreendedor, eu vejo muito interessante que geralmente começa a empreender por algum esporte. Tênis, Geralmente tem um incentivo maior, que é o incentivo de querer chegar a outra performance, e você se pergunta, tá, ok, no esporte eu cheguei, mas na vida, como que eu posso fazer isso? E foi com esses questionamentos que eu acabei conhecendo, né, aí de fato que é empreender. Vamos voltar então pro ponto mais de início, que era o meu sonho de ser patinadora. Pessoal, lembrando, eu não sabia que era... O Botti tá tipo assim. Pessoal, não, vocês desculpam as minhas reações, mas eu nem sabia que patinadora ela era, né? Mas Não beleza. sabia nada sobre- Mas beleza, vamos lá. Perfeito, vamos continuar. Também não sabia, tá? Oh, ele nunca me viu patinar. Ô, louco! nunca vi. Ó, você viu que ficou uma reclamação ao vivo aqui, hein? Caramba. Ao vivo. Clima tenso. Ficou um clima tenso. Vá. Vamos voltar. Vamos finalizar o podcast com Vamos voltar pro sua love, com a né? patinação. Continuando. Só que para quem mora no interior, os recursos são limitados. Ainda mais no interior do Rio Grande do Sul, que já é um estado que tradicionalmente é um estado assim de ter menos coisas que São Paulo, por Sim, exemplo, sim. né? Então, na minha cidade não existia patinação e era meu sonho, eu sempre quis. E aos 12 anos, então, abri uma escola de patinação.
quando eu tinha 12 anos. Só que eu não pude patinar porque pra fazer patinação eu teria que mudar de escola. Então eu mudei de escola aos 14 anos pra poder fazer patinação naquela escola. Nossa. Assim que eu troquei de escola, a patinação que tinha lá fechou e virou uma sede fixa de uma escola, né? E aí Então abriu... você ficou na escola, mas você não continuou patinando? Não, porque no ano que eu troquei de escola, que foi 2017, a patinação saiu daquela escola. Meu Deus. E, Sophie, uma coisa que eu acho que é legal, o porquê a patinação, assim? Por que Então. tem tanto Exatamente. Com a Tanto patinação. esporte. Eu tenho uma coisa particular minha, de que eu era uma tragédia em todos os esportes. Mas uma tragédia, assim, de sentar e chorar. Eu tinha uma prima minha, uma estrela no vôlei, eleita melhor da Mercosul, ganhava prêmios. Não sei como é que chama, capitã, não sei como é que fala. Ela era de todos os times, brilhava. Chamaram ela pra ir pra seleção, tudo, sabe? A Ana era um sucesso. Nossa, ela podia ter feito parte da seleção gaúcha, disputado campeonatos enormes Caramba. no Brasil todo. Acabou que ela não foi, mas ela era um sucesso no vôlei. E eu me inspirava muito nela. Eu falei, gente, eu quero ser o sucesso que minha prima é. Sempre me inspirei, até hoje me inspiro muito nela, né? Tanto que hoje ter uma alimentação saudável é porque eu puxei muito da minha Como que é o prima. nome dela? Ana. Um abraço pra Ana aí, Ela pessoal. tá vendo esse podcast. Ele já ia meter o... Eu vou mandar no final esse aqui. Continuando. Então, a minha prima brilhava no vôlei, a família inteira gostava de assistir ela, assistir com a minha mãe, com a minha avó nas quadras. Ela era um sucesso. Só te interromper. A Ana também empreende ou não? Não. Não, ainda não. Ainda não. Eu ainda acho que a gente Importante tá ter um- Você fazendo- ainda vai fazer ela entrar É, no caminho, né? Importante, Ana, seu importante futuro é ter, empreender. ter um mentor aí pra... Deixa a Sofia voltar, porque isso aí... Continua. Então, gente, eu tentei natação. Não deu. Vôlei, uma desgraça. Até futsal, fiz uma que 2 aulas, outra coisa horrível. Basquete também fui atrás. Aí comecei a fazer dança, né? Eu fiz 12 anos de balé. Aí, mais ou menos, deu certo, sabe? Deu, assim, mais ou menos. Você foi pra algumas competições, algo do tipo? Não, porque eu odiava. Ah, entendi. Competição de balé? Mas calma aí, Muito! Você fez 12 anos de balé odiando? Era o sonho da minha mãe, amava balé. E quando Ah, eu comecei a dançar, eu gostava. Só que depois eu parei de gostar. Mas eu achava legal ir pro balé, minhas amigas, né? Colocar sapatilha. E eu sei que durou quase 12 anos a minha história com o balé. E aí do balé eu vi o quê? Que eu gostava do balé, mas eu não gostava daquela coisa de ser muito devagar. Eu sempre gostei muito de agilidade. E eu falei, eu quero patinar. Patinação. Aí Quero do nada, vem na patinar. cabeça assim. Do nada. Entendi. Nunca, não foi assim de eu ir para uma Aham. de eu ir para uma apresentação de patinação artística e gostar. Entendi. Mas desde pequena eu sempre gostei muito da Disney. E eu via os shows da Disney, Disney on Ice, no gelo, e eu ficava, eu quero fazer parte disso, eu quero estar nisso. Então, aos 14 anos, comecei a patinar. Abri uma escola maravilhosa na minha cidade, uma proposta muito boa. E eu Calma aí, comecei você a... abriu. Não, abriu na minha cidade. Ah, tá. Era de amigos nossos. 12 Calma! anos, abrir uma escola de patinação. Gente, pera, 14 anos. Não, cuidado, né? Tem que viver a minha adolescência. E desde que eu comecei a patinar, eu falei, eu vou chegar entre as melhores do Brasil. Estatisticamente, isso era impossível, porque com 14 anos, a categoria que eu ia competir com pessoas que patinavam há 10 anos a mais do que eu e tinha uma carreira de campeonatos, pessoas com muito mais experiência, com muito mais recursos, de ter técnicos melhores, preparação melhor. Porque como era interior, era o que tinha, sabe? Era muito bom? Era, mas os outros eram melhores ainda, tinha mais estrutura por ter mais tempo de estrada. Mas eu comecei a patinar, desde que eu comecei a patinar, eu treinava 4 horas por dia. Todos os dias. Isso com quantos anos? 14. Claro, a gente tinha dias que não tinha treino, daí tinha academia de Aham. tarde. Não tinha treino, mas tinha nutricionista. Tinha uma equipe muito boa comigo. E, de fato, com apenas 6 meses de patinação, fui vice-campeã gaúcha. 6 meses? 6 meses. Você nunca tinha treinado na sua vida? Imagina você ter 6 No meses caso- de treino e ser depois o vice-campeão no nicho que você faz. Imagina a reação da sua família, né? Então, a minha mãe chorava, eu chorava, todo mundo chorava. Mas foi muito interessante porque eu já patinava de pôr o patins no pé e ir. Eu tinha feito uma que outra aula, mas não dessa forma, entendeu? Não de ter um compromisso tão grande. E no que eu botei nesse campeonato para me preparar para o brasileiro, então agora eu poderia ir representando o Rio Grande do Sul, eu comecei a perder muito a minha performance nos treinos, mas assim, muito de não conseguir mais treinar direito. Eu ia saltar, fazia um salto, estava acabada. Eu ia girar, que são os curpios, uma coisa super importante. Eu ficava tão tonta que eu tinha que parar. Eu parava umas 3, 4 vezes por treino para comer alguma coisa, para me sentir melhor.
Até que teve um episódio num treino que meu coração disparou. Tava 210 batimentos por minuto. Deus. O normal é 100, em atividade física até 120. Ia desmaiar, pô. Só que pra mim, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu treinei, fiz o meu treino inteiro, coração ali, acabou o treino, liguei pro meu pai, falei pra ele, na hora me buscou na escola de patinação, me levou pro hospital. Gente, eu cheguei no hospital, aí perguntaram o que era tocar no meu coração. Sabe aquelas cenas de filme que começam a abrir tudo? Sim, tipo, sim. vem, sala vermelha. 210 batimentos, né? Tô imaginando o pessoal do hospital. O pessoal, tipo, vem. Pessoal assustado. Aí me deram aquela pulseirinha que dão e tem a Sim, corzinha. Era a cor ali mais grave que tinha. Entendi. Eu Nossa, você tava no vermelho, então. tava, mas pra mim era uma coisa super tranquila. Porque eu não sabia o que era. Situação crítica. Situação crítica. Meu pai apavorado, sabe? Suava frio. Porque meu pai é médico, ele sabia o que entendi. era. E eu ali com 14 anos, tipo, o que tá acontecendo? Sim. E nisso, então, conseguiram reverter a situação. Depois a gente teve que consultar, fazer exames. E pra mim não ia dar nada, é porque eu era atleta, tinha isso. Mas eu descobri que eu tinha nascido com um problema de formação no útero da minha mãe. Quando eu tava na barriga da minha mãe, o meu coração se formou com um caninho a mais, com um vasinho a mais que desviava o percurso do sangue e fazia ele disparar. E isso se chama arritmia cardíaca supraventricular. Isso você tem desde quando você nasceu, então? Tem desde que eu nasci. Só que a maioria das pessoas descobre com 70, 80 anos. Porque é um problema que se dá através do desgaste de muito estresse. Só que eu, Sofia, com 14 anos, tinha uma rotina absurdamente puxada. Porque eu era presidente da turma, eu era CDF. Todas as provas eu gabaritava. Eu tinha que ser melhor em tudo que eu fazia. Eu fazia 500 coisas. Entendi. Então- Você se cobrava muito também. Muito. Você sempre foi muito voltada a isso. Total. Até a performance. Ser a Em melhor tudo que faz, e né? criar o melhor que eu puder. Então, foi o momento que ele falou, meu cardiologista, né? Ele falou, olha, a gente tem duas opções. Ou você faz tratamento com remédios, ou a gente vai para a opção que a gente faz um procedimento pra gente queimar esse fiozinho, cauterizar. Falo com tranquilidade, né? Mas não foi tranquilo. Na Eu hora. falo com uma cara de... Fiz tratamento médico. Gente, é tratamento pra velho, não adianta. Polêmica. Porque ele te deixa sem força, sem ânimo, sem nada. E esse problema de coração que eu tive, até ele contou que muita gente nasce, mas nunca vai descobrir. Porque pra você descobrir, tem que ter um nível de estresse muito grande. E às vezes nenhuma pessoa com 70, 60 anos vai descobrir isso, porque não chegou nesse nível de estresse, sabe? E aí foi o momento É algo que é muito relacionado à idade, né? Aí- Esse nível de estresse. as minhas escolhas, na verdade. Porque eu sempre fui muito consciente de que eu assumiria aquele compromisso e eu saberia que teria que pagar um preço. E eu nunca dei bola por quanto me custaria isso. Eu só queria fazer dar certo, sabe? Então, eu fiz durante um mês o tratamento, não deu certo. Eu falei, pai e mãe, a decisão é minha. Nem consultei eles, inclusive eu marquei antes de falar pra eles. Uma filha bem legal. Eu quero fazer o procedimento, eu quero acabar com isso de uma vez por todas. Então, dia 26 de outubro de 2018, 2 meses depois que eu descobri um problema de coração, fui passear no bloco cirúrgico. Foi super divertido. Meus pais, coitados, eu lembro até hoje. Minha mãe ficou bem assustada, chorou bastante. E eu consolando ela, mãe, vai dar tudo certo. A gente entrava, né, pro bloco, tá tudo certo, vai ser maravilhoso. E, de fato, foi muito tranquilo. Não fiquei assim... Claro, voltou muito do problema que eu tinha no meu coração, mas ele falou que isso é uma coisa que pode acontecer pela minha idade. Sugeriu de fazer de novo mais uma vez. Eu falei, não, eu fico Pelo assim amor como de eu Deus. tô. Porque a recuperação foi meio complicada. Foram 2 meses aí bem parada, sabe? Mas foi assim, impecável tudo. E isso me fez refletir sobre muita coisa. Porque deu tudo certo, mas poderia dar tudo errado. Eles ter, por exemplo, ido pro lugar errado do meu coração, feito alguma coisa e pá, não voltaria. E eu fiquei muito reflexiva, eu perguntei, poxa, a Sofia tem um sonho, a Sofia quer conquistar coisas maiores, mas a Sofia hoje, com tudo que ela fez, chegou nesse resultado. Desenvolver um problema de coração por sobreexigência. Hoje eu vejo muito empreendedor que chega para mim, muito aluno meu, chega dizendo que quer fazer de tudo, quer trabalhar 20 horas por dia, quer dar o sangue, e eu falo assim, as pessoas geralmente confundem empenho com desempenho. Empenho não diz nada. O quanto você se empenha não leva a lugar nenhum. Mas o quanto você te desempenha que te traz algum resultado. Eu tinha muito empenho. Eu me matava. Mas como é que era o meu desempenho? Meu desempenho era que eu ia bem? Era, mas a custo do quê? A custo de ter que me empenhar muito mais que eu deveria. E entra uma questão de que, nessa situação, por exemplo, eu com 14 anos, era uma pessoa produtiva? Não era. Porque ser produtivo é você
fazer um pouco, mas ter muito mais resultado. Não fazer muito e ter pouco resultado. Entendi. Tava a escala errada. Entendi. E quando eu parei pra pensar sobre isso, eu mudei toda a minha vida. Foi um ponto de inflexão que você teve. Demais, foi Deixa eu muito falar uma coisa forte. pra você. Deixa eu te parar um pouquinho, só pra perguntar um negócio. Bom, você tava falando pra mim que por volta dos 14 anos isso daí, né? Isso. Você tinha um empenho muito grande e você conquistou ótimos resultados. E igual você tava falando, muitas pessoas querem ter esse nível de Querem. disciplina, esse nível de empenho, porque a gente sabe, nós três aqui, a gente sabe que para atingir o sucesso, né, para atingir grandes resultados, Pra alcançar o seu- altos patamares. Total. Exatamente. O seu nível de disciplina e, como fala, de sacrifícios que você deve fazer é maior. Naturalmente. É maior. Não, sacrifício. Fato. Uma coisa que, inclusive, o meu líder, Fernando Bueno, é o maior player de vendas do Brasil, e ele fala isso. Se você quer ter sucesso, você tem que ser consciente dos sacrifícios que você quer tomar. Exato. Pegando- Esse insight é muito foda. Perfeito. Você tem que ser consciente Dos dos sacrifícios. sacrifícios que você quer tomar. Porque um cara que é inconsciente do sacrifício que ele tem que tomar, cara, ele vai ficar preso ali na zona de conforto. Exato. Ele não vai querer sair. E ele não vai nunca querer vai entender que aquele tá preso. Ele vai achar que é normal. Ele vai achar que é E normal. mas assim, como é que você conseguiu atingir esse nível de Então, disciplina no esporte? aí é que conselho vem. você fala para os empreendedores que estão assistindo? Gente, tanto no esporte, mas depois na minha vida, quando eu comecei a empreender, eu tive resultados, assim, absurdos, muito grandes, depois de falar sobre isso. Mas o que eu sacrifiquei foi minha adolescência. Isso é pesado. Essa é forte. E Você Eu fala- não saía com os meus amigos, uma eu não ia a festas. Assim, que eu fui em festa na minha cidade, eu fui acho que em 2 festas de turma, uma em 2016, outra em 2017. E você Eu acha, não ia e pra você nada. acha que valeu a pena? Com base, Isso. sabendo a trajetória. Isso é muito legal. Perfeito. É, Isso legal, bacana, é legal que conhecer. mostra Foi- pro público se... Valeu a pena esse sacrifício que você tomou? Sendo bem totalmente Bem sincero. sincera, foi a melhor lição da minha vida. Porque eu vou explicar mais depois, mas hoje, enquanto eu vejo, pra quem não sabe, hoje eu faço faculdade. Eu vim pra São Paulo com 16 anos, eu vim muito nova pra cá. Enquanto meus colegas estavam indo pro 2º ano de ensino médio, eu tava vindo morar em Começar São a faculdade. Paulo pra trabalhar e pra fazer minha faculdade. Hoje meus colegas estão indo pro 3º ano de ensino médio e eu tô aqui. Eu não quero dizer que isso é menos ou mais, Sim. mas eu paguei um preço muito grande. Aí hoje eu chego em Passo Fundo, minha cidade, o pessoal vem e fala, ai, como que você conseguiu dar uma dica? Aí eu olho e falo, você quer uma dica verdadeira? Abra mão de tudo que não vai te fazer conquistar o que você quer. É simples, é óbvio, mas é o óbvio que funciona. Deixa de ir em festa, deixa de ficar com 15 pessoas numa noite, deixa de beber. O seu tempo em rede social vai trabalhar. Eu sou prova viva que isso dá certo, eles Então você também. acha que o alto nível de disciplina, né, de resultado que uma pessoa consegue atingir, disciplina máxima, né, esforço e tal, você acha que depende do quanto a pessoa sacrifica do conforto, talvez dos prazeres? Eu acho que o que o Mudando. Bote quis dizer é qual que é a qualidade dos sacrifícios, né? Perfeito. Que você coloca Isso. pra- Bom, eu não gosto de olhar como sacrifício, porque, pra mim, Entendi. se a jornada não é a melhor parte, o resultado não vale a pena. Então, muita gente vem dizer que tá nem aí pro preço que vai pagar. Mas, por exemplo, eu sacrifiquei minha saúde. Eu tive problema de coração. Como que eu posso dizer que esse foi o melhor caminho e que eu aproveitei mais o caminho do que o resultado? Porque eu aprendi. E esse aprendizado me trouxe coisas que talvez uma vida inteira de uma faculdade não ia me trazer. Mas o mais importante que eu gosto de dizer, não olhe para sacrifício, mas olhe para constância. Nada vence você ser 1% melhor a cada dia. E eu defendo muito, eu falo, jovem, aproveita a sua vida. Porque se você entrar numa rotina de trabalhar, como eu já entrei, e foi por isso que eu tive negócios que cresceram muito rápido, conquistei muita coisa, mas tive um burnout. Conquistei muita coisa, Nossa, um conquistei. assunto isso é um assunto muito legal pra gente falar de burnout. 16. Isso, cara, é muito bom. Importante. Conquistei, mas eu emagreci 9 quilos em 2 meses. Quando eu abri meu primeiro negócio. Porque eu não comia, eu só trabalhava. Então, o que eu falo hoje? Tenha esse equilíbrio. Hoje, por exemplo, a semana inteira eu trabalhei e me dediquei, mas ontem eu fui jantar com o João. Ontem a gente teve um momento pra gente descontrair. Agora também, sai daqui a gente vai almoçar, vai ver o pessoal. Amanhã, um momento mais calmo também. Pra depois, durante 5 dias, dar o nosso máximo melhor. Porque, gente, se pra um adulto que tem um cérebro inteiro formado, se eu não me engano, até os 24 anos o cérebro ainda está em formação,
ainda é difícil conseguir dar conta de tudo. Como é que é para um jovem, não tá nem com o cérebro formado, tem que trabalhar um absurdo? É muita... Eu vejo também... Exato. O que eu acho legal é falar que até o Birdcast, né, ele foi criado com esse objetivo de mostrar jovens protagonistas, de mostrar jovens que têm resultado. Por exemplo, hoje a gente trouxe já o Felipe, a gente trazendo agora a Sofia aqui, uma jovem que realmente é fora da curva, porque, cara, você não vai encontrar tantas pessoas aqui com 16 anos entrando numa faculdade, né? E o que eu mais acho legal é porque as pessoas têm uma ideia de que só vai ter sucesso o jovem empreendedor que mora em São Paulo, que vem de uma família de empresários. Galera, eu vim do interior do Rio Grande do Sul. Família cheia de médico. Minha família, todo mundo é médico. Tipo assim, eu conquistei meu próprio caminho porque eu quis. Se eu tô aqui é porque eu lutei pra estar aqui. E eu acho muito legal o ponto que a Sofia falou, que ela falou... jovem empreendedor para ter sucesso só tem que ter vindo de uma família que já é de empreendedor. Não. Cara, não é. A Sofia Dá também. Dá pra citar alguns exemplos. Cara, a gente conhece, a gente é próximo aí de tanto pessoal que realmente tem os pais que são empresários grandes, mas... E o bacana é observar... Não tem eu adoro comentar isso. Nada contra as pessoas que vão herdar grandes negócios, tá? Acho uma coisa incrível. Mas, pra mim, existe duas coisas a ser observadas. Geralmente, quem é filho de empresário muito bem-sucedido, o pai, por dar muita atenção para a empresa, esquece que tem um filho. E o filho cresce com muitos buracos internos e muita carência. Quando chega na adolescência, na vida adulta, em vez de cuidar da empresa, ele vai fazer tanta festa, para tentar suprir isso, que ele vai, em vez de usar o exemplo de pai, para ele empreender, ele vai usar o exemplo que ele tem para gastar o dinheiro construído pelo pai, pela mãe. E isso aí entra numa coisa mais forte ainda. Com certeza. Que é legal, o empreendedorismo puxa... Por isso que eu falo, o empreendedorismo não é só negócio, né? O empreendedorismo, ele traz ali um estilo de vida, é mais um 100%. lifestyle. E ontem até teve um caso legal, Bolt, a Sophie sabe, a gente estava ali numa cidade de Jardim e tinha ali, cara, uma região só do pessoal muito rico. Foi bizarro. Lotado de adolescente. E aí... A gente foi perguntar, A gente foi perguntar, assim, pro garçom lá, né? Ele falou, nossa, tá tendo sempre muito adolescente aqui, né? É festinha alguma coisa, porque tava né? uma reunião de adolescentes fumando vapor. Bebendo, De, assim, 11, 12 anos. Tipo, 11, 12 anos, o máximo tinha uns 15 anos. Nessa época eu fazia balé. Cara, e aí a gente perguntou pro garçom e falou, o pessoal que mora nos prédios ali, né? Os prédios são prédios de cada prédio é 20 milhões. Ou seja, não é da onde você veio que vai definir sua questão de princípios e valores. São os valores que você decide construir. Os valores que você decide construir, principalmente de como que vem a sua base, como desenvolver isso. Então, hoje, para você ser... Isso é muito legal, essa mensagem, para passar para os jovens, todos os jovens do Brasil aqui que estão acompanhando a gente, se você quer ser uma pessoa de alta performance, você quer ter resultado, pega o exemplo como nós três aqui. Nós três, nós temos muito resultado, mas o que a gente tem antes disso tudo? Princípios e valores bem definidos. Exato. E é legal a gente falar desse negócio da constância, porque quando eu era lá por volta dos 14 anos, eu era muito inconstante em tudo que eu fazia. Então, eu ia pra academia, eu ia correr, eu ia uma vez na semana, depois parava e tudo mais. E para todos os jovens que estão escutando, ou pessoas de mais de idade, na minha visão, no meu pensamento, para se atingir o sucesso, é importantíssimo que você tenha constância naquilo que você faz. Ou seja, aquele trabalho dia após dia, porque o mais difícil... O famoso trabalho de formiguinha. Exato, porque o mais difícil é você saber que todos os dias você está se esforçando por alguma coisa e que aquilo ainda não está te dando resultado imediato. Né? Desistir é fácil. Desistir é fácil. Todos os dias o difícil é você desistir de desistir. Exatamente. Pra mim, essa é a questão assim que mais... É uma dor muito forte das pessoas. E voltando a falar de resultado, até agora eu contei que eu comecei a patinar, mas não contei qual foi o desfecho, né? É verdade. Pode começar a falar. Mas todo mundo curioso já. O desfecho foi o seguinte. Voltei a patinar em dezembro. Foi em outubro que eu fiz o procedimento. E aí, voltei a patinar, não na minha cidade, mas no Saldanha da Gama, um clube onde tinha a Seleção Brasileira de Patinação. Isso é no Sul também? Não, Santos, Saldanha da Gama, Santos. Junto com a Seleção Brasileira de Patinação. E ali é um clube muito bacana porque é tradicional. Todo mundo que patina muito bem e que faz parte da Seleção Brasileira, em dezembro treina lá. E eu fui treinar lá. Eram 10 horas por dia de treino. Eu voltando a patinar e com o coração ainda meio falido. 10 horas. Olha... 10 horas de treino. Não teve um dia que eu aguentei a tarde inteira sem parar um pouco.
O meu pé, assim, ó, era bolha pra tudo quanto era lado. Sabe quando você começa a amarrar a tala pra não machucar mais? Foi. E eu voltei a patinar. Gente, mais focado do que nunca. Eu troquei de escola. Tudo que eu poderia fazer, eu fiz pra me ajudar. Eu comecei a fazer treinamento mental. Comecei a estudar sobre coach. Fiz vários cursos nessa área. Tinha 14 anos na época. E eu falei, eu vou participar do brasileiro e eu vou ficar entre as melhores do Brasil. Estatisticamente é possível? Não, ainda mais com o problema de coração que eu tive. Uma coisa que não vai acontecer. E eu ainda falei, meu maior sonho é participar do Campeonato Sul-Americano de Patinação Artística. Algo ainda mais impossível, né? Com 14 anos, época que eu deveria... Né? Já tá em um... Era pra você estar, talvez, até brincando de boneca um pouco. E aí... Hoje em dia o pessoal de 14 tá anos... fumando vape. Então... Aí veio a parte mais bonita. Consegui participar do Sul-Americano. Meu Deus. Participei do Sul-Americano, uma modalidade que eu odiava, mas era que eu conseguia a vaga pra ir. Foi incrível, uma experiência assim, que mudou minha vida. Mudou muito meu mindset, porque quando você está no Sul-Americano, você está do lado de uma pessoa que é campeã mundial. Você está do lado de uma pessoa que tem uma performance absurda. E sentir essa energia muda muita coisa. Só que eu ainda queria mais, né? O Sul-Americano tinha sido ok, meu maior sonho realizado, check. Eu queria o brasileiro. Tinha que ter o brasileiro. Agora vem a parte mais legal. Chegou setembro, já tinha feito 15 anos. Fiz festa de 15, galera. Aproveitei meus 15 anos. Minha festa de 15, eu patinei. Na festa? Patinei. Rapaz, isso Foi é diferente. lindo, nossa, foi maravilhoso. E o campeonato era no mês seguinte. Treinei pra caramba. No gaúcho eu tinha ido muito mal. E nos campeonatos que antecederam o brasileiro, eu fui muito mal. Assim, nenhum fui bem. Tipo, tava pegando 4º, 5º lugar em Copa, que é uma coisa que eu conseguiria ganhar só se indo bem, sabe? Indo mal, 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 mal. E aí chegou o brasileiro, no dia do brasileiro aconteceu um fenômeno. Eu gosto de dizer que foi fenômeno, porque o campeonato adiantou 4 horas. E a minha equipe, por algum motivo, não conseguiu me avisar. Eu não sabia disso. Então eu iria 2 horas antes da minha hora pro ginásio para me arrumar. Nisso eu tava lavando o cabelo, tranquila no banho, me arrumando, e recebi uma ligação que a meu grupo a competir era o próximo, que estava adiantado. Eu estava no hotel em Curitiba, que ficava 15 minutos do ginásio. Eu saí chorando, coloquei a malha no meio do caminho, peguei patins, amarrei patins no carro. Tipo assim, eu só chorava, só chorava, só chorava. Minha mãe, tipo, calma, vai dar certo. Eu não vou competir, é o brasileiro, eu fiz tudo pra esse campeonato. Bem Aquela criança. voz não dá nem pra escutar. Tipo, É só chorando. Drama. Gente, eu cheguei no ginásio. Cena de Hollywood. Parece que o tempo parou. Eu entrei direto de patins. Entrei e competi. Mentira. Entrei em pista. Quando eu entrei em pista, eu Essa entrei história é chorando. legal. Tem vídeo, eu tava chorando ainda. A minha técnica ficou pé da vida comigo. Só me enxugou antes de entrar em pista. Me xingava, me xingava, me xingava. E eu, tipo... Eu já tô mal. Você vai recuperar a situação? Eu entrei em pista, o mundo parou. Em resumo, a melhor apresentação da minha vida foi aquela. Saí de pista, Meu Deus. top 3 Brasil. Essa é diferente, cara. Essa é diferente. Foi assim, absurda, absurda. Porque eu não imaginava. No estado que eu tava, ainda mais tudo tinha acontecido. Aí eu falei, tá, cheguei entre as 3 melhores do Brasil na patinação. Mas esse era o meu sonho. Eu quero outra coisa agora. Da hora. Como que eu posso fazer pra ter performance em vida? E aí, como eu já fazia vários cursos Isso de você já fala pro empreendedorismo. empreendedorismo, eu já fazia vários cursos de coach dessa área, eles falavam que eu podia empreender, ter um negócio próprio. E eu tinha um sonho de infância que era ser muito famosa. Que era eu chegar nos shoppings e, tipo assim, restaurante com fila, não, ela passa porque ela é famosa. Ela passa porque ela é famosa. Tipo assim, Tinha. Nossa, Leonina, né? Leonina. Você sabe, né? É difícil. Eu entendo. O palco nos chama, o palco nos chama. E então, nesses meus cursos, me mostraram que eu poderia empreender. Fui numa tarde de dezembro no clube com as minhas amigas, no clube da minha cidade, e tava aquele papo de quem pegou quem, não sei o que, não sei o que, e eu, ai, que saco, só falam disso. Me desvencilhei do grupinho e fui tirar fotos do clube. Fotos do telefone, tirei foto de um lugar, de outro, coloquei embaixo d'água, tirei foto. Não estragou o telefone, tá? Cheguei em casa, mostrei as fotos pra minha mãe, ela pirou, falou, Sofia, você tem um dom nisso, que maravilhoso, você tem que continuar. A mãe, né? Eu não acreditei. Postei no Instagram. Resumo. As fotos saíram na capa da revista do clube. E eles me contrataram pra autógrafa deles. Isso com 15. Com 15 anos, usando o telefone. E eu falei, gente, acho que eu tenho um dom.
Não sabia que eu era boa nisso, mas acho que eu sou. Então, abri a Flow Fotografias, meu primeiro negócio, voltado à fotografia. E quando eu fui escolher o nicho, que é uma coisa muito importante, muitos empreendedores erram a escolher o nicho e tem um problema pro resto da vida do negócio. Eu pensei o seguinte, eu não sabia ainda como se criava um negócio, mas eu pensei num problema que eu via, que era que nas fotos de 15 anos das minhas amigas que fizeram festa, nenhuma tinha gostado. Foi uma coisa assim, geral. Ela sentiu a dor. Cara, isso é importante falar, Isso é que legal ela primeiro pegou a dor. Isso é legal falar. Ó, esse deixou... insight aqui da Sofia, pessoal, pra gente juntar com o tema de empreendedorismo aqui, o que foi a estratégia dela? Ela viu que tinha uma dor que não estava sendo resolvida. Exato. O empreendedor, muitas das vezes, ele tem que ter essa noção. Ele tem que saber o que a pessoa não tem. O que é Exato. a dor do cliente, né? Que a gente fala. E muitas vezes, o cliente sabe da dor e tem como você ainda desenvolver mais ainda essa dor nele. De conscientização. Isso, tá? conscientizar é importante, porque às vezes ele não sabe que ele tem esse Às problema. vezes ele não sabe que tem esse problema, né? Mas E a maioria das vezes é essa. continua aí. Eu não sabia nada sobre empreender, mas era uma coisa de Foi do mim. feeling. Foi do feeling, eu não sabia nada. 28 de dezembro, criei a conta no Instagram pra eu começar a postar foto. E, gente, surpreendentemente, eu postei várias fotos bonitas. Eu sempre gostei de fazer marketing, então ali story, enquete, engaja, borarã. Sofia é a melhor social media que eu conheço. E começou a seguir gente, começou a vir gente pedindo ensaio no direct pra mim. Eu não tinha nem câmera, não sabia nada. E eu ficava, será que eu vendo? Será que eu não vendo? Não sei nada. Será que dá pra vender? E aí eu tirei minhas férias quase todas pra estudar. Eu fiz 8 cursos, tipo assim, maratona De fotógrafo. de fotógrafa. Aí consegui uma câmera pra tirar as fotos. Comecei aí a fotografar mesmo, a fazer alguns ensaios. Lembrando que, início de 2020, chegou março de 2020, fotografei o Campeonato Gaúcho de Patinação. Nossa, Não mais como atleta, como fotógrafa, né? Mas estava Fotografei. ali no ambiente de patinação. Tava, nossa, eu era apaixonada. Fotografei as meninas, o pessoal pirou, amou as fotos, ficaram muito boas mesmo. Eu adorei, inclusive. Bem humilde, né? Eu adorei! E aí, entrou a pandemia. E o riso da fotografia, essa emoção da fotografia, acabou. Ficou tudo, tipo, cinza pra você. E eu Isso, começando a pra montar a equipe, tava começando a contratar filmmaker pra ir junto. Você chegou a ter quantos na equipe? Não, eu tava começando a fazer tá, isso. tá. A gente tem 4 pessoas. Veio a pandemia, tudo fechou, minha cidade interior, lockdown Entendi. total. Meus pais com medo, a gente foi pra mais interior ainda, pra O Ernestina. famoso meio do mato que é a Sofia. No meio do mato, uma cidade de 13 mil habitantes. 13 mil habitantes. 3! 3? E a eu gente acho fica- que em Maringá, no Paraná, já são um sítio lá em 500 mil habitantes. Tô vendo que não é tão um sítio assim. E eu passei, acho que quase 3 meses sozinha com a minha mãe lá, pra gente se isolar, porque a gente não sabia como era. Meu pai, médico, né, voltou pra trabalhar na cidade. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu estudei pra escola, mas assim, e eu estudei muito sobre empreender. Foi quando você começou o Instagram? Quando que você começou o Instagram? O meu Instagram, eu comecei ele, que foi quando minha mãe deixou eu ter Instagram, porque eu nunca tive rede social. Ganhei telefone com 12 anos, minha mãe não deixava. Meus pais, assim, muito punham firme pra algumas coisas. Quando eu comecei a ter Instagram, foi início de 2019. Mas, assim, tipo, eu só postava foto pessoal, foto da Teca, minha cachorrinha, só isso. Conteúdo bem Mas, básico. tipo, quando você começou a produzir mesmo foi em 2020. Foi, final de 2020. Então, eu estudei muito sobre tudo que tu pode imaginar, fiz vários cursos, comprei minhas primeiras mentorias, e era o dia inteiro estudando, o dia inteiro, 12, 13, 14 horas. Você estudava. Que eu estudava sobre empreendedorismo, só isso. E eu estudei. Ah, nessa época aí, então você parou de ir pra escola? Tava online a escola. Pandemia. Ah, tá. Tudo fechou. Acompanhava, mas Entendi. É. O famoso online. Cara, né? Famoso online. Famoso Quem EAD. não conhece? Quem não fez o famoso... Quem não fez o famoso EAD? Tava aqui, tipo, escutando a aula. Gente, Pô, legal. só que o auge era que a minha escola, o ensino médio era integral. Integral? Integral. Você é louco. Ah, esquece. Aí, meu Deus. A tudo da minha era integral. E era escola de freira. Só que no online, meus colegas, a galera todo dia saía pra beber, aproveitar. Ninguém dava nada. Ninguém ligava as câmeras. Ninguém falava nada na aula. Os professores, coitados. Eu era a que mais interagia. Eu era educada, dava bom dia, assim, né? Dava ali. Continuando a história. Quando a gente foi pra voltar pra cidade, eu falei fotografia no momento. E aí foi quando eu aprendi que o empreendedor, ele pode ter tudo. Mas o que vai definir o sucesso ou não vai ser o time. Vai ser ele acertar na hora de criar um negócio, ou ele passar um pouquinho ou adiantar. Isso é legal. E era o time perfeito. E eu pensei, agora eu tenho 2 opções. Ou eu vou chorar, ou eu vou vender lencinhos, né? 2 opções. E eu falei, pera, a gente tem um problema. Já sabia daí que empreender era resolver problemas. Todo mundo tinha que usar máscara. Vendia feito água.
E todas as máscaras eram feias, incomodavam, sufocavam. Mas no começo, né? Nossa! Era uma máscara, Era MVPzão, MVPzão, horrível. E eu falei, peraí, então eu vou criar uma empresa de máscaras de luxo. Caraca, A visão. As minhas máscaras tudo preto, branco, nada a ver com nada. Olha como começou. A secretária, a Claudete, secretária dos meus pais, era costureira. Ela fazia as máscaras pra mim, era uma parceria. Eu vi um tecido, levava pra ela, a gente ia fazendo, ela me ajudou muito. Ela dava as ideias, eu pegava, vi na internet, gente, tudo da imaginar a gente fazia. Ah, você fazia design diferente De tudo. também. E aí eu comecei a querer cada vez mais ficar assim, mais exclusiva. Começamos com pintura nas máscaras. Meu Deus. Pintura nas Tava máscaras. achando que era máscara. Lá em Passo Fundo, eu conheci uma menina um pouco mais nova do que eu, que tem um dom gigantesco. Ela pintava à mão as máscaras, fazia logo, nome. Eu comecei a vender muita máscara pra empresa. À mão, tudo pintado à mão, com pincelzinho pintando. Caraca. E a gente também tinha uma máquina daí, terceirizada, que o pessoal fazia serigrafia, que é o carimbo, né? Mas não adianta. Quando você trabalha com o mercado de luxo, é uma coisa que eu aprendi, preço não importa, o que importa é a exclusividade. Então, por exemplo, na minha cidade, as lojas vendiam máscara R$2. Minha máscara mais barata era R$15. E a que mais vendia era R$25. Aqui dá pra puxar um site muito forte de empreender, de fato. Com certeza. O que a Sofia fez ali, a gente vai ter muito isso aqui no podcast, nessas análises aqui. O case dela foi, ela entrou no mercado de luxo. E ela falou uma coisa que tem muito sentido. João, e é legal você contar que eu entrei sozinha, não tinha ninguém comigo. Mas você não tinha sócio. Não tinha, sempre fui eu. Então você fazia o design? Eu escolhi, eu fazia o design, eu fazia o Instagram, eu vendia, eu entregava pro cliente, eu fazia tudo sozinha. O famoso empreendedor Delzinho. Eu prender. E essa foi a época que eu parei e eu falei assim, cara, tô começando a ganhar um dinheiro legal. Qual que é o estilo da escola? A escola nunca vai me ensinar o que eu quero. A escola vai me dar um emprego. E aí eu cheguei pra minha mãe e eu falei assim, mãe, eu não volto mais pra escola. Joguei na cara. Pronto. Mãe, eu não volto mais pra escola. O que vai ter de jovem hoje, chegando depois do tal podcast, chegando no almoço, falar, Calma, não se vou rebelem. mais na Não se escola. rebelem. Quem falou isso? A Sofia Calma. e o João Embuste. Não, deixa eu explicar a história. E aí a minha mãe, desesperada, mandou mensagem pro vice-diretor da minha escola, pro Vanderlan, que era nosso amigo, pro Maurício, coordenador, tipo, a Sofia falou que não vai mais pra escola. Desesperada. Só que, teoricamente, isso era impossível, né? Eu tava no primeiro ano do ensino médio, tinha mais 2 anos. E, galera, essa foi a época que, assim, eu deixava a aula o dia inteiro tocando, ia pro quarto da minha irmã, que foi onde eu montei o ateliê da Criativa, e trabalhava o dia inteiro. Calma, você chegou a contratar? Não. Depois veio. Depois eu explico essa história. Ah, tá. E aí, eu abri a Criativa em agosto, sozinha, sem saber nada. Quando eu entendi que marketing de influencers para qualquer produto que você vai usar é o que mais vende, eu fechei parceria com 5 influencers muito grande. Eu saí do zero em agosto, comecei com R$30. Em outubro, 2 meses, 3 depois, já eram mais de 1.000 clientes em todo o Brasil. Tudo sozinha. Em 2 meses? Em 2, 3 meses, é. E aí foi um momento Você em começou que... com quanto? R$30. Que era o que eu tinha, não tinha dinheiro. Ai, meu Deus. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha. MVP. Esse é o MVP. O ateliê. Quem viu o nosso primeiro episódio aí do podcast, galera, viu que o nosso MVP aqui do podcast, né? Nossa MVP Amigo. Gente, Errou. a minha irmã, recente, tava se mudando pra São Paulo, pra Santos, né? Eu peguei o quarto dela, tinha máscara por tudo, era cama cheia de máscara. Aí eu tinha comprado uns Swarovski pra pôr nas máscaras, eu colava a mão. Era uma mesa cheia de Swarovski pra pôr nas máscaras. O meu quarto, até hoje, era cheio de máscara, caixas e caixas de embalagem, de não sei o quê. Comecei a melhorar. A embalagem vinha de São Paulo, o tecido a gente usava um único que ninguém mais usava, que era um anti-Covid, que não deixava as partículas do Covid entrar. Tudo assim começou a evoluir muito. Fazer e-commerce, É. lógico. Aí já tinham 3 costureiras, tinha uma menina que me ajudava nas vendas, estava contratando uma social media. E eu comecei a vender muita máscara para São Paulo. Eu comecei a chamar a atenção do pessoal de São Paulo, porque jovem empreendedora, né? Tão nova, com tudo isso. E aí o pessoal começou a me chamar para alguns eventos, para vir para cá conhecer. A galera começou a se aproximar de mim. Para mim, eu era uma jovem normal que vendia máscaras. Sim. Tanto que foi engraçado que uma vez eu estava indo fazer uma entrega, na época que eu entregava, bem no início. E eu pensei o seguinte, se eu for inteligente, eu consigo pagar o meu intercâmbio vendendo máscaras. Porque eu ia morar em julho
do ano passado, eu teria ido morar na Nova Zelândia, como minha irmã foi. Fazer high school. E aí eu pensava, se eu for inteligente, eu pago meu intercâmbio vendendo máscaras. Só um minuto, você não foi? Não fui. Ah, tá. Aí eu vou bem. contar a história. Um ano depois, era pra mim ir pra lá, né? Então, comecei a fazer mais mentorias aqui em São Paulo. E eu viria pra cá em janeiro participar de um evento. Mas eu falei que eu não ia voltar pra escola. E quando eu falo, não volto atrás. E nisso, a Ana, minha prima, que eu falei, eu tenho um carinho muito especial, passa pra fazer medicina na São Leopoldo Mandica, em Campinas. No dia que ela passou, eu mandei essa artista que fazia pra mim, a Lu, pintar um quadro à mão escrito que nós iríamos morar juntas em São Paulo, porque eu não ia ficar no Sul sem ela. Você é louco. E eu dei pra ela. Tem foto. E eu dei pra ela esse quadro. Quando ela falou, ela riu. A minha prima é 2 anos mais velha. Ela veio morar em São Paulo. Ela veio pra São Paulo, pra vocês terem noção, no dia 28 de janeiro. Calma aí, essa prima sua é a Ana? A Ana, a mesma. Abraço, Ana! Ela sabe disso. E Ana, eu lembro vamos que em breve convidar você pro que podcast. eu tinha chego um dia antes em São Paulo do que ela. Ela veio um dia depois de mim, mas eu ia participar de evento. E aí eu falei, putz, me comprometi com a Ana, eu vou morar em São Paulo. Com 16 anos. Não, o que sua mãe fala? Não, sério, desculpa. É por causa que assim, pessoal, pra quem Ai, não gente. sabe, eu empreendo, tenho 17 anos, só que eu ainda vou pro colégio, pô. Eu ainda vou pro colégio. Então. Tô no 3º ano. Se eu fazer pra minha mãe, não sei o que Aí veio acontece. meu grande finale. Eu tinha que dar uma aprontadinha, né, pra conseguir acabar a escola antes. Jovens, não façam isso em casa. Olha a vida que eu tava, olha como que eu tava vivendo. Não se compare a mim, por favor. Ensino médio é muito importante, tá? Pra aprender Leia a várias bula. coisas. Vamos continuar, Se então. você sair do ensino médio, os sintomas deverão ser consultados. Nossa. Você sabe que na minha família sofreu muito bullying por tudo, mas minhas decisões de acabar o ensino médio mais cedo. A minha irmã todo dia pega no meu pé. Não tem um dia que eu não acorde sem ela pegar no meu pé. Porque eu acabei o ensino médio antes. E aí eu vi que tinha uma faculdade aqui em São Paulo, Link School of Business, nova, melhor do Brasil de empreendedorismo. E eu falei, cara, vou me inscrever no vestibular deles, né? E aí eu falei pro meu pai, quer dizer, como treineira, né? Mas que eu queria me inscrever, eu falei, eu pago tudo, relaxem, né? Então, eu resolvo aqui. Só que eu não comentei mais com eles, né? Aí eu fiquei quieta, fiz todo o processo inteiro. No dia que ia ser o resultado, eu estava em ligação com 6 amigos que também tinham feito comigo, todos bem mais velhos. Na hora que saiu o resultado, nenhum deles passou e só eu tinha passado. Toma essa. E aí, Vai, quando Dedão, eu toma. passei, eu tive que contar para os meus pais que não era treineira, que eu fiz para valer. Você fez pra valer? Eu fiz para valer. Ah, cara, que é isso, velho? Ah, minha mãe só chorava, coitada. Gente, minha mãe é uma pessoa muito forte, hein, porque eu dou alguns sustos. E aí meus pais chegaram à seguinte conclusão: como é que a gente vai dizer não pra guria que tá tão nesse espírito? Vamos dizer pra ela, então, que se ela acabar o ensino médio, legalmente ela pode ir. Porque pra eles isso era impossível. A cara do Bosch tentando Não, entender. não, pessoal, Como que eu vou... não, deixa eu interromper aqui. Pega o papel. Deixa eu interromper aqui. Fazer anotação aqui. Antes da gravação, a gente tava comentando com a Sofia e ela falou, não, eu saí no 1º ano do ensino médio, né? E eu vim pra São Paulo fazer faculdade na Link. O quê? O Bote. Oi? Opa, isso daí me O interessa. Bote entrou no 3º colegial, não é? Ah, eu falei, Gente, cara, calma. o que é isso? Então explica melhor para as pessoas entenderem olha como só, fazer isso. Não, peraí. Eu vou falar... É a primeira vez que eu falo publicamente como eu acabei o ensino médio. Eu nunca falei sobre isso, porque é uma coisa muito Exclusividade. polêmica. Acabamos o podcast, a gente leva o quê? O Mac processando o Birdcast. Não. E... Deixa eu continuar. E nisso, eu não quero influenciar ninguém a fazer isso, mas o momento da minha vida que eu tava, eu já tinha sido uma atleta com muito resultado, eu era uma estudante muito dedicada, eu tava num momento de vida que eu tinha ali 16 anos, mas mentalidade de 20 e poucos. Entendi. Então, era outra vibe, eu trabalhava muito, eu tava assim, não tava mais pra ficar ali, sabe? Então, meus pais falaram que se eu conseguisse acabar isso no médio, daria certo. O que eu fiz? Galera, não façam isso em casa. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Foram 2 semanas em que eu passei muito mal de saúde. Foi uma questão de que era muita exigência. Peguei uma advogada. Eu processei a Link e o MEC. Eu processei o Álvaro Chocair. Até hoje o Álvaro lembra que eu processei ele. Eu passo pelo Álvaro Chocair e lembra, você me processou, né? E eu, te processei. Álvaro, vem aqui contar essa história pra ele. Aí está- Você processou como- a Link e E o o Mac Álvaro. com 16 anos. Isso. Pra gente poder fazer que a Link segurasse minha matrícula e o MEC me deixasse concluir o ensino médio. Ou pela prova de conclusão, que eles conseguem liberar pra quem vem de uma situação de passar numa faculdade muito boa.
ou que eu cursasse concomitantemente o ensino médio e a Link. Nossa. Loucura, como. né? Aconteceu assim, pra mim isso foi um milagre mesmo, porque a chance de dar certo, a advogada me falou, eu duvido que isso vai dar certo, a chance é minúscula, mas por você, pela tua animação, a gente vai em frente. Consegui fazer essa prova, eu fiz a prova numa escola de João Pessoa, porque são muito poucas escolas autorizadas e legalizadas pelo MEC que podem acabar o ensino médio. Porque é um processo, gente, que não é chegar aqui a terminar, você tem que ter uma justificativa. E aí eu fiz essa prova, como o Enem, com todo o conteúdo do ensino médio. Que não é fácil também, né, Sofia? Tu teve que se dedicar E eu muito tive pra... 85% de acerto na prova. Isso aí é um tapa na cara da gente. É um tapa na Tapa na cara. cara com força. Foi muito especial. Imagina isso. Você tem que fazer uma prova pra... E outra coisa, eu descobri que eu poder fazer a prova era 11 da manhã. Eu fiz a prova 1 da tarde, comecei, porque não dava tempo de estudar. Que isso? A gente tinha um prazo que a Link tinha passado pra fazer a matrícula. Isso em dezembro de 2020. Uma Meu loucura, Deus, né? Que loucura, cara. Tudo acontece tão rápido. E aí, eu chamei uma amiga minha, eu falei, eu vou passar nessa prova, amanhã eu venho com o certificado que eu passei. E ela falou, você não vai, é impossível. Eu demorei 7 horas para fazer toda a prova, foram 7 horas e meia, acho que deu mais ou menos. E eles me falaram, se você for aprovada, amanhã ao meio-dia, a gente te manda o certificado de conclusão do ensino médio, com todo o teu histórico, com tudo. Era meio-dia, eu coloquei o telefone para filmar, fiquei na tela do computador, esperando o resultado. Chegou o certificado. Acabei o ensino médio. Meu Deus, no primeiro ano. Primeiro ano. Nossa, Aí, imagina tipo... essa felicidade. Não, eu não sabia se chorava ou se gritava, não sabia o que fazia. Minha mãe chegou em casa e começou a chorar. Aí ela falava, o que eu vou dizer pra sua família? Você acabou o ensino médio antes que a Ana, minha prima mais velha. Tipo, como que vai ser a partir de agora? A sua prima ainda tava na faculdade, ainda tava no... Eu acabei o ensino médio 2 de dezembro de 2020. Ela 15 de dezembro de 2020. Eu que fotografei a formatura dela no ensino médio, inclusive. Mentira, cara. Então calma aí. Você fotografou como primo ou você fotografou já como na parte empreendedora? Como estava em pandemia, a formatura não era como era antigamente. Então eu fiz foto de todo mundo que estava lá, depois nem pro pessoal. Porque foi muito simples, sabe? Sim. E quando eu fui na minha escola para falar todo esse processo, eu lembro que a minha coordenadora chegou para mim e falou assim, você tem certeza que esse é o emprego que você quer ter? Você tem certeza que você vai querer pro resto da sua vida ter esse emprego e fazer isso? Aí eu olhei para ela, nossa, não tá de falar o nome dela aqui, mas não vamos expor. Aí eu falei assim, é que eu não tenho emprego. Eu tô gerando empregos e eu quero gerar ainda mais. Você falou isso aí pra ela? Eu falei. Levou uma paulada, hein? E aí ela falou assim, então não posso te ajudar em nada. Não volto mais aqui. Tipo, vai. Aí o Notre Dame não aceitou que eu tinha terminado o ensino médio, me rematricularam no 2º ano. Um dia antes de começar as aulas, eu tive que ir lá com meu pai, levar o certificado e falar, eu terminei, tá aqui. Porque eles não queriam me matricular. Eles mandaram esse certificado passar por outro processo para o MEC reaprovar o certificado, o MEC reaprovou, e eles foram obrigados a concluir o ensino médio. A escola não queria, escola de freira. E quando eu terminei o ensino médio, eu pedi para a escola se eu poderia, né, aparecer no perfil deles, que eles sempre publicavam aluno que passava na faculdade. Eu falei, olha que legal uma história, passei super cedo, né, posso até conversar com o pessoal se vocês quiserem, que eu trabalho em comunicação. Eles não quiseram me postar, porque eles falaram que eu ia influenciar outros jovens a acabarem o ensino médio mais cedo. É o tal negócio, né? O LTV acaba, é a escola. E aí, muito interessante que isso ficou um pouco conhecido. Saiu em jornal, algumas coisas, tipo, minha conquista. Gente, a parte mais triste é essa. A matrícula estava sendo feita tudo certinho. E aí, meu pai e minha mãe conversaram. E minha irmã, que foi a pessoa que deu influência na nossa decisão, decidiram que eu não viria morar em São Paulo no primeiro semestre. Porque eu era muito nova. Mas você já tinha 16, certo? Já. E aí, pô, pra mim foi um balde da água, né? Mas eu falei, eu sou empreendedora, eu vou resolver. O que eu preciso dar pra eles? O máximo de resultado que eu puder. O máximo. Então, em janeiro, eu vim participar de um evento aqui. Inclusive, o Felipinho, que fez o podcast anterior aqui, ele também estava. A gente foi vice-campeão. Um evento de vários pitches para investidores aqui em Alphaville. Voltei pra casa em fevereiro. Fiz a cirurgia que eu precisava fazer no meu nariz, que eu tinha um problema que eu não conseguia respirar. Ok, a respiração tá ok. E comecei a trabalhar feito uma louca. Comecei a dar mentorias e a abrir, então, a minha escola online de educação. A gente teve, em 3 meses, acho que em 2 meses, a gente teve 3 turmas, um evento ao vivo. Não, então sintoniza aqui, calma aí. Sintoniza, pô. Como assim? Você saiu, certo? Você saiu do colégio, saiu do ensino médio,
E aí, você tinha passado lá na Link. Não fui pra Link. Só que você não foi. Meus pais não deixaram. E aí você começou nesse processo, você veio aqui pra Alphaville, fez esse negócio do pitch. Foi um sucesso. Voltei pra Passo Fundo. É legal falar, tá? Curiosidade. Na primeira turma que ela abriu, eu acho que foi no seu Instagram, a minha amiga tava participando da turma dela. Quem? Rafaela. Hoje. Rafaela. Eu não vou falar sobre Eu tenho várias nomes Rafaela. Eu tenho muitas Rafaelas. Você que fala o nome inteiro? Fala. Beijo. Depois você fala. Depois eu falo. Fala depois eu pós, falo, fala mas pós. A minha amiga tava na primeira mentoria dela. Continua. Ó, tiveram 60 pessoas. E eu não tinha lançador nenhum. Nessa época eu abria carrinho e tudo vendia. Demanda reprimida é muito bom. Ah, você não tinha produtor, então? Não tinha nada! Era eu postando o que eu quisesse no Instagram. Meu Deus. Você postava a cópia que você queria? O que eu queria? Eu só postava meu dia a dia. As pessoas eram viciadas. Gente, era bizarro. Eu tinha uma época quando eu tinha 5 mil seguidores e eu pegava quase 3 mil views por story. Era uma época absurda. A galera era viciada na minha rotina. Pra quem sabe de digital, cara. Isso não existe. E ter 3 mil, 50%, para. cara. Que Mais 50%. engajamento é esse? Engajamento. Pessoal, muita gente. isso é muito legal no marketing digital falar, né? O pessoal acha que o segredo é ter muito seguidor. O segredo Não. é você ter muito engajamento. A Exatamente. proporção de engajamento tem que ser alta. Cara. Exatamente. Agora imagina, Total. você tem uma conta de 5 mil, tem 3 mil já nos seus stories. Era Mas aí você absurdo. tinha 5 mil quando você lançou o primeiro carrinho. É, tinha E aí quase 5 vendeu mil. 60 mentorias. Então o engajamento é muito mais importante. E aí, eu abri depois sociedade, saí da sociedade. E eu sempre gostei dessa questão mais saudável, né? Porque eu fui atleta. Sim. E quando eu era atleta, eu fui nutricionista e queria que eu tomasse bomba, né? Sabe? Toma whey, toma parará. Nunca gostei. E aí eu falei, agora eu vou aprender, então, a fazer doces saudáveis e proteicos. Porque minha mãe falava que não sabia cozinhar. É um nicho forte, Um tá? nicho eu amo isso. É um nicho forte. Fiz formação em confeitaria saudável pela Isabela Cari, aqui de São Paulo. Abri durante a Páscoa minha confeitaria saudável. Ovos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, sem A nada. minha mãe ia amar. Olha só. Era quarta-feira quando eu lancei e sábado era Páscoa. Eu vendi 100 ovos. Fala, é igual o Casimiro, ele vende igual água, tá? Vendeu como água. Vendeu igual água, Vendeu tá? igual água. Gente, eu destruí a cozinha da minha mãe. Ficou chocolate até no teto. Calma aí, você tinha acabado de abrir? Quarta-feira, sábado já vendi. Vende Por sim, quê? Eu e o Bolt, no primeiro episódio, começamos o podcast, né? Pô, legal. Aí a Sofia, no primeiro eu abri e vendi 100 ovos. Sem ovos, toma. Pois é, e assim, foi um sucesso total. Depois eu não continuei porque isso era o que eu precisava para dar o resultado que meus pais ainda precisavam para validar que eu estava Sim, pronta para São Paulo. Entendi. E aí vim em maio, Páscoa em abril, né? Em maio vim para São Paulo para trabalhar num evento. Só que eu não comprei passagem de volta. Meu Deus. Aí, tipo, eu não voltei. Mentira. Vim para São Paulo. E meus, aí, Volto quando? Eu fiquei 3 semanas direto. Aí é que tá, eu fiquei 3 semanas direto aqui, fiquei 1 semana no sul, depois voltei pra cá. Isso foi em Em maio, junho. Maio, junho. E aí, tipo, meus pais, você não vai morar em Alphaville, nosso combinado não era esse. E de surpresinha, eu passo mais uma vez na Link. Porque eu queria ir em julho pra Link. Meu combinado, eu queria pra eles só esse ano pra Link. Esse semestre agora, né, que tá começando 2022. E de surpresinha, eu passei em julho lá. Do ano passado, você tá falando? É, eu passei 2 vezes na Link com 16 anos. Toma. Vai, doidão. E aí, passei 2 vezes. Tudo isso, meus pais não tiveram como dizer não. Fui matriculada. Aí, em agosto, vim pra São Paulo, capital. E comecei meus estudos na Link, com 16 anos. Então, calma, você começou a fazer o primeiro semestre da faculdade no meio do ano. No meio do ano, tô no meu como é que segundo você agora. fez isso, pô? A Link tem, são 2 turmas, tipo uma turma no início. semestrais. Semestral. faz Aham, faço, Viu, Álvaro? exato. Por isso que você precisa vir. Uau, você precisa explicar Ô, isso aí, Álvaro, pô. vem apresentar a Link, Tem que Alvareta. contar pro Tá difícil. pro Isso é Bolt aqui. intimidade, hein, pô. Outra coisa, gente. A Alvareta podia gravar um podcast, sabe onde? Aonde? Na casa nova da Link. Vocês viram o Link Campus? Vim, Ó. o Álvaro. Chama eu e o JP pra gente conhecer Gente, lá. agora... Chamar o Birdcast Não, pra- deixa eu pra explanar. casa? Deixa eu fazer fofoca. Os alunos da Link foram ontem, alguns, né? E um amigo meu foi dirigindo o Tesla, o Thiago. Ele passou a manhã inteira nervoso que dirigiu o Tesla. E ele foi dirigindo o Tesla. Claro. Diferenciada, pô. Continuando a história. Aí eu cheguei em São Paulo, né? Continuei vendendo muita mentoria, vendendo muita coisa. Gente, era um absurdo tanto que eu vendia, porque assim,
Eu não tinha lançamento nenhum, era sempre relâmpago e sempre esgotava as vagas. Quantos alunos você chegou a ter? Até agora são quase 400. Meu Deus. Então, E Pega tipo, essa. só no... Eu digo, era eu sendo eu o tempo inteiro. Eu fui começar a usar Eduz em outubro. Eu Mas você vendia como? por Pix. Mentira. Não! Raiz. Não, Quase no chefe. Toma aqui o Calma chefe. aí, você vendia Pix, então? A Era pessoal... E como é que a pessoa se inscrevia? Ela mandava no inbox que queria se inscrever, fazia um processo seletivo, se ela passasse, ela pagava o Pix e tava dentro. Não, isso Nem é- parcelava, tá? Ia direto no Pix. Exato, sem parcela, sem reembolso também. Caralho, já tava... E uma coisa, Nossa, tão eu bom. nunca tive um reembolso quando foi assim. Que legal, cara. Isso é bom de falar. E aí eu cheguei NPS é altíssimo. altíssimo. Eu cheguei em São Paulo em agosto, né, pra ficar em São Paulo, amei São Paulo. Só que Covid tava em alta, eu peguei Covid. Nossa. Agosto. E eu fiquei bem mal. Não, calma aí. Agosto de 2020... Ano passado. Assim que eu cheguei em São Paulo pra cursar Link, 2 semanas de faculdade eu peguei Covid. E eu fiquei bem mal. E como é que você fez a faculdade no começo? Como é que você começou, na verdade? né? Presencial, né? 2 semanas presencial faculdade. É uma... Começou o segundo semestre aqui já em Isso. São Paulo. Ah, Eu sim. comecei dia 13 de agosto, né? Aqui em São Paulo. Sim. E aí, foi bem legal. Segunda semana de aula, acho que foi dia 15 de agosto eu peguei Covid. Meu aniversário era dia 18. E eu fiquei... Gente, Ah, então foi uma semana depois que você entrou? 2 semanas. Ah, tá. Eu peguei sábado, tipo assim, deu a primeira semana de aula, deu a segunda, depois da segunda semana, no sábado, eu peguei. E eu tive um probleminha que eu ganhei 10 quilos com Covid. Eu tive complicações, assim, bem... Foi complicadinho, sabe? E aí meus pais falaram, volta pro Sul até se recuperar bem. Voltei pro Sul, mas fiz um check-up que me reviraram inteira. Fui em tudo quanto era médico. Eu zerei a vida real. Gente, descobriram até que eu tinha um buraco no meu septo. Meu Deus. isso daí Tipo foi- assim, me reviraram tanto Virou que a casa descobriram inteira. que tem um buraco no septo, sem motivo nenhum. Aí eu fiquei um tempão no Sul, meus pais queriam muito que eu ficasse lá, porque a Link estava EAD, porque tinha pirado muito Covid. E então eu fiquei no Sul até novembro. Em novembro voltei para São Paulo, e antes disso eu lancei o meu cursinho pré-vestibular. O Método Link, que era um cursinho para quem quisesse entrar na Link. E eu falo isso com todo amor do mundo, porque até hoje é o único cursinho da Link que teve 70% de aprovação em uma turma. E foi a minha primeira turma, Calma aí, pô. coincidentemente. Calma aí. Não. Calma aí. Calma aí. Deixa eu me sintonizar aqui, JP. Porque você que é namorado, você já tá mais por dentro, mas eu tô assustado. Você... Não, sério mesmo, foi mal. Você tá mais por dentro, mas eu tô Não, assustado. pô, eu não sabia dessas coisas, eu fui tomando uma paulada aqui. Você entrou na Link, e aí você criou um método pra passar na Link. Isso! Meu Deus. Bingo! Empreendedor sendo empreendedor de Exatamente. Isso que eu ia falar. E até hoje, você já teve quantos alunos nessa mentoria pra Link? Então, essa é a melhor parte de todas, que pra mim é o que eu mais fico feliz. Existiam 3 cursinhos de concorrência. A Sofia, como ela não queria lançar cursinho, os 3 cursinhos lançaram um mês antes. Depois de um mês que eles estavam lançando, que eles já tinham lançado com turma fechada, eu decidi que eu ia abrir. Eu não sabia nem se ia vender um, porque os 3 cursinhos maiores, que entram 50 por turma, já tinham fechado. E tu pensar que cada vestibular da Link tem tipo 400 inscritos, quase todo mundo estava fazendo o cursinho deles. Entraram 8 pessoas. Das 8, 6 passaram. Caralho. Primeiro dia de aula da Link dos Builders, que é a turma nova que entrou, gente, era aluno meu pra tudo quanto é lado. Aluno meu dava oi, aluno meu dava oi. E quem não você era estudando lá, nossa, aluno da meu hora. da mentoria, Legal. eu tinha muito aluno meu de curso que vai pra Link também. Na nova turma da Link, acho que tem uns 7 alunos meus de curso que estão lá. Tô achando que eu vou fazer esse negócio, Acho programa que da isso- Sophie esse aí, pra método ano que Link Faz vem. sentido, hein? Cê é louco. Já fiquei o merchan, hein? E aí, o mais engraçado é que a Link queria embaixadores, né? Ah, sei. Aí eu cheguei pra Link e falei, pô, olha, eu acho que eu ajudo vocês a movimentar o fluxo de alunos. Virei embaixadora da Link. Você chegou no Alvareta e falou assim, Alvareta, passa o embaixador aí. Não, eu não precisei, porque ele veio até mim. Ô, louco, cara. Essa história é boa, pouca gente sabe. Alvareta, se você quiser, cara, quem tá perdendo é você, não sou eu. Gente, eu acho Conta que o básica, conta básica. 8. 10 mil mês, 8 entrando por mês, 80 mil. 80 mil
e ela colocando por mês lá dentro. Nossa, é coisa, Álvaro, me dá um desconto na Ô, mensalidade. Sofia, agora sério, sem brincadeira. Eu preciso fazer uma pergunta, porque, pessoal, pra sintonizar todos vocês aí, pra falar todo o podcast. Então, ela teve uma história, Como atleta. totalmente como atleta, profissional, maravilhosa. Ela começou a empreender com máscara. Do nada, Do fotografia. nada. É importante falar que é do nada. Gente, sou interior, saí do meio do mato, como eu brinco. Ela Gente, começou a capacidade lançar maravilhosa. mentorias dela e agora, por fim, ela lançou mentorias para entrar na faculdade que ela já estava estudando. Sofia, por favor, pra gente ir finalizando, eu queria que você falasse pra gente um grande conselho para jovens que têm vontade, que tem muito jovem que tem fome. Às vezes ele não vê muita Mas muita tem saída. preguiça. Às vezes tem preguiça. Mas às vezes é aquele jovem que tem muita fome de fazer acontecer, mas não consegue achar. Não vê o brilho. norte. Ele não vê o Isso, norte. não vê o norte. Ele não vê o norte. Um grande conselho. Diga. Um grande conselho. Bom, uma coisa que eu vejo muitos meus alunos de mentoria é que todo jovem ele quer se sentir validado, ele quer se sentir pertencente a um grupo. O maior erro que ele pode cometer é vender os valores dele, vender o sonho dele para estar num grupo. E quando você vende quem você é para estar num grupo, você está se prostituindo. Ai, Sofia, mas não é prostituição. Não, não é isso. Mas você está prostituindo seus sonhos, você está deixando seus sonhos para algo muito menor. Quando eu decidi vir para São Paulo, eu perdi todas as minhas amigas. Todas. Porque eu tinha um sonho. Deixa eu te falar, os amigos que tá em São Paulo me fez ganhar, os amigos desse mundo que eu ganhei, foram as melhores coisas da minha vida. Então, se eu posso te dar um conselho, você sempre vai achar que é o máximo. Putz, isso aqui é meu máximo. Mas quando você achar que é seu máximo, é porque você só fez 40% do que você consegue fazer. Cara, pega esse insight. Essa é muito Pega brava. esse... Nossa, curti demais. Exato. Não, desculpa, pessoal, eu falei que é uma pergunta pra gente ir finalizando, mas na verdade não é. Eu fiquei aqui nessa vela durante 1h30 aqui e eu ainda não sei como é que eles se conheceram. Então, pra finalizar, vamos trocar o pra finalizar. Como é que você e o JB se conheceram? Podcast. Que é isso? Estamos num podcast aqui, os caras se conheceram por podcast, que é isso? João, foi uma armação do João, de um amigo nosso. Não, calma. Foi sim! Colocaram errado. Colocaram... Não foi mal. Ainda por cima usaram o Felipe como cobaia. Não foi. Não foi armação. Nós tínhamos... Quietinho, assim. Eu já acompanhava a Sofia já fazia um tempo. Sim. Já era apaixonado, já tinha... Não. No dia do meu aniversário, eu nem conhecia ele pessoalmente, ele comprou um presente pra mim. O logo JB. Aí já no nível que eu já tinha mais confiança no que eu fazia. Mas É diferente. era gosto. É diferente. Jogo é jogo. É jogo. Só que aí eu fiquei intrigado, porque eu chamava e não dava tanta bola no Instagram. Entendi. Era muito direct pra responder. Aí eu falei, caramba. E assim, querendo ou não, eu sempre fui bem tranquilo com respostas, com feedbacks positivos da outra parte. Aí ela me intrigou, eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, Uai, impossível. todo mundo sempre Como? Eu falei, como? tranquilo, Ué, era por quê? difícil. Aí eu falei, não, me interessei. Aí eu fui entender um pouco a mais. Aí a gente entrou numa live, foi até o Felipe. Tava na live, o Felipe, A carinha dele. pra quem não sabe, o Felipe tá aqui. Foi que ele que começou. a gente já gravou com ele aqui. E aí foi, e a gente falou, vamos marcar um podcast em Alphaville. E aí começamos Organizar o podcast. organizar o podcast em Alphaville. E aí eu fui me aproximando cada vez mais da Sofia, né? Falei, nossa, tá chegando o podcast. Chegando o podcast. Só que era muito bom conversar com ele. Ele era muito assim, querido. Ele era uma pessoa muito amável, me motivava muito. Que bom. Gostava de conversar com você. Importante. Cativante. Aí, antes do podcast, eu pensei, se der alguma coisa mais... Eu não quero perder amizade com o João. Eu tava tipo, e agora? E o João tava tipo assim, que amizade o quê? Que amizade? Eu acho assim, que agora o áudio foi o seguinte, a gente marcou um dia pra vir pra Alphaville. Coincidentemente, meus pais tinham um evento em Alphaville e minha psicóloga também tinha um evento em Alphaville. Coincidência existiu. Agora, vamos lá, que ainda consegue ficar mais intenso. A gente combinou de sair na sexta-feira à noite. Só que eu não tava muito querendo sair com ele. Aí eu fui sair com a minha psicóloga e convidei ele pra ir junto. E ela mentiu pra mim no Não, ponto... você tá zoando. Não, Calma lá. Não. Você saiu com a sua psicóloga. Com ele. E comigo. O primeiro encontro foi Não, o esse. primeiro ponto foi assim. Aí eu sentei do lado dela, né? Tudo. E eu desviando. Ela nem me deu bola. Eu falei, cara, Só
Eu tava, tipo... E eu lá, tipo, do nada, assim, na mesa. Rapaz, terça-feira passada. E eu, tipo... E ela lá, aí, depois a gente foi pra Casa de um amigo. num condomínio aqui em Alphaville. Aí, tipo, legal, só tinha ficado eu e ela, né? Aí eu tinha sentado lá dentro. E eu saí! Ela levantou e saiu. Eu falei, porra. Como que eu falei, isso aqui tá difícil, né? E quando aconteceu a primeira vez? Vocês saíram assim e Não. vocês... Aí eu já tinha organizado. Ele eu já sabe tinha que eu organizado. gosto de experiências Eu já diferenciadas. Eu já tinha feito uma surpresa. Eu falei, não. João, a gente vai para gravar. rapidão. Em vez de eu falar, mãe, minha mãe tava aqui, eu vou sair com o João hoje, eu falei, você convence a minha mãe a deixar sair com você. Eu não vou pedir pra ela. Eu tive que pedir pra mãe dela pra ela poder sair comigo. Foi. Aí te quebrou no meio, hein? E aí eu não podia ainda falar onde que era surpresa. Hã? Eu falei pra mãe dela, mas pra ela eu Sim, não falei, entendi, entendeu? entendi. Imagina eu falar assim, oi, vou levar sua filha pra uma surpresa. E aí, A mãe dela vai te aí ela bater. deixou e tudo. E aí a gente saiu, só que ela tava meio assim, já, Sofia. Aí, depois foi, aí a gente foi no Tangará. Palácio Tangará, não Sei. teve como Foi naquele resistir. bagulho lá do vinho que você postou lá? Eu lembro que você postou O uma famoso foto. vinho. Foi lá, esse dia? Foi, Ó, história. o cara conquistou no vinho, hein? Já fica de Não, dica aí. mentira, eu nunca... Primeira vez que eu tomei álcool na minha vida foi nesse dia. Mas eu não bebo, eu odeio isso, eu não acho ruim. O vinho que foi pra minha parceira. Eu não tô inspirando ninguém. O João tá livrando o E vinho. aí a gente chegou lá e ele contou toda a história, né, do interesse. E aí Não, a gente já se conhecia de certa forma, assim, que a gente acompanhava no Entendi, Instagram. entendi. E inclusive, quem começou a me seguir foi ela, não fui eu. 2019. Já soltou essa. Deixei essa bem claro. Já deixou. E aí a gente, cara, foi vendo que tinha muita coisa em comum. Que bacana, cara. E aí. E hoje tá nós três aqui gravando um podcast. Rapaz, É isso. E aí as Por coisas. causa de um podcast lá no começo. Por causa de um podcast. O MVP desse aqui, talvez. Talvez tenha começado. Gente, Lá em outubro. pra fechar com chave de ouro. Show. Se o MVP desse podcast gerou um namoro, o que esse podcast aqui vai gerar? Ó. Vixe. Será que vai pro casamento? Parou aí! Parou, corta! Isso acabou. Esse é o terceiro episódio. Cortou, do podcast, cortou. O podcast que te faz casar. Pessoal, Sophie, só agradecer. Muito você obrigado, ter Sofia, vindo por ter aqui. vindo. A honra foi toda minha. E deixamos bem claro aqui o convite para prima da Sofia, a qual o Bote quer ensinar um pouco mais sobre empreendedorismo. Eu acho que uma bela conversa de empreendedorismo, talvez a Sofia volte aqui também. Uma bela conversa de Desmamar empreendedorismo. minha prima, ela é uma paixão, lindíssima ela também. Morena. Muito bom, sabe? Então vamos terminar aqui, porque eu acho Pessoal, que... Só Final aqui agradecer, foi legal. foi muito legal, cara. Igual eu falei, o podcast ele tem esse objetivo de ter conteúdo, conhecer a história dos jovens protagonistas, entender de fato o que fizeram eles ter alta performance, conhecer também como alguns jovens se juntam pra ter namoro, ou como os novos jovens vão se juntar pra ter namoro. Vamos parar. Enfim, esse foi o podcast que te faz voar. Abraço.